Família e escola se completam. Na parceria responsável, cada parte entende e compreende a dificuldade da outra e coloca-se sensatamente a serviço do somatório de energias positivas na busca do equilíbrio de ações convergentes em prol da boa educação e formação das crianças. Roberto Gameiro. Boa noite! Sejam bem-vindos ao encontro formativo Seminário da Família. A gestão da Prefeitura de Cuiabá visa garantir políticas públicas efetivas por meio de uma gestão participativa, humanizada, inclusiva e transparente, visando o bem-estar do cidadão. Queremos agradecer a presença e a participação de todos neste ato importante da Escola Cuiabana e estender os agradecimentos às intérpretes que estarão conosco nesta noite, a Ana Paula da Silva Campos e Derli Aparecida Freitas Afonso. Todo este encontro formativo está sendo transmitido pelo canal do YouTube @Portal da Escola Cuiabana. Em cumprimento ao planejamento e organização do PROAC, Programa de Alfabetização Cuiabano, Brincar e Letrar, com foco no letramento e alfabetização das crianças de 5 anos e em consonância com a política educacional da rede municipal, a Escola Cuiabana, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá realiza o encontro formativo Seminário da Família, hoje, 26 de outubro de 2021. Vale ressaltar que essa é a primeira ação formativa para as famílias da educação infantil, com o objetivo de estreitamento das relações escola-família, acerca da importância do processo de brincar e letrar, vinculadas ao processo de construção da escrita. Nesse contexto, o Seminário da Família é uma realização da Secretaria Municipal de Educação por meio da Coordenadoria de Organização Curricular, enquanto estratégia para assegurar a qualidade do processo de letramento e alfabetização das crianças da segunda infância, pré-escola 2. E hoje também temos a honra de ter como público-alvo as famílias das crianças de 5 anos. E mais uma vez, nós queremos dar as boas-vindas a toda a família da Escola Cuiabana. E nesse momento, nessa satisfação e nessa alegria, eu tenho a honra de convidar para fazer o uso da palavra a nossa coordenadora técnica de ensino, a professora mestre Zileide Lucinda dos Santos. Geralmente a gente está acostumado a falar bom dia e boa tarde, né? Mas agora é boa noite. Seja bem-vinda, professora Zileide. Verdade, né? Sempre é boa tarde, boa noite, bom dia. Mas muito obrigada, professora Edmilson. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, né? Já tivemos vários durante os dias, durante essa semana, esses meses, sempre juntos aí nessa construção coletiva, né? Boa noite, professora Mabel, prazer tê-la aqui com a gente, que bom que você conseguiu estar conosco, né? Muito bacana e muito legal poder contar aqui com a Cristiane Portela, que já esteve conosco aqui em Cuiabá, veio aqui visitar nossas unidades, visitar nossa secretaria, comeu pacu, não sei se ela comeu a cabeça do pacu, né? Porque dizem que quem come cabeça de pacu não sai mais de Cuiabá, mas ela já comeu o nosso peixe cuiabano, né? Muito bom. E a Ariane, que está aqui também conosco nesse momento, e eu entendo que vai ser uma noite maravilhosa. Então, para nós é um prazer muito grande
Eu sei que a professora Mabel vai dizer também, mas a professora Edilene não pôde estar conosco, né, professora Edilene? Mabel, ela está também numa agenda muito intensa, tinha o desejo e, assim, mando um abraço para todas as famílias, para todos os representantes das famílias, para todos os responsáveis pelas nossas crianças e nossos estudantes que estão aqui conosco, né? A professora Débora Vilar, que é a nossa secretária adjunta, que também tem dado um suporte maravilhoso para a gente em todos os projetos que a gente tem feito, o nosso prefeito, né? Porque tudo que a gente faz depende desse conjunto de pessoas que estão, em algum momento, ou em alguma situação, ocupando esses espaços que compõem a Secretaria de Educação, que compõem a nossa prefeitura, com esse objetivo de fazer políticas públicas que cheguem com qualidade aos filhos e às filhas de vocês. Então, esse é o nosso grande objetivo. Então, estar aqui com vocês hoje é uma vitória, porque não foi fácil. A professora Amabel está aqui, sabe das lutas que travamos para estarmos aqui nesse momento, porque é muita energia, é um movimento muito grande, mas, enfim, estamos aqui. Agradecer a Aprender, que acolheu a nossa necessidade, está aqui nos dando suporte. Então, assim, dizer para os pais, para as mães, para os responsáveis pelos nossos estudantes, que nós estamos muito orgulhosos de vocês. Vocês conseguiram virar a chave nesse processo pandêmico. Vocês foram os protagonistas, na verdade, porque a gente teve que reorganizar todo o nosso processo de ensino em menos de uma semana, quando foi dito que nós não teríamos mais, que a gente teria que ficar em um outro processo, em um outro sistema. Nós sabemos o desafio que vocês enfrentaram e que vocês enfrentam. Procuramos, da melhor forma possível, estar junto com vocês, né? Está dando esse suporte para vocês. Então, isso para nós é um momento importante, porque tivemos sempre, a escola esteve sempre com vocês, tivemos fazendo esse monitoramento, fazendo esse acompanhamento. Então, hoje eu dizer para vocês que a Secretaria Municipal de Educação entende como um processo extremamente importante esse processo de letramento, mas só o processo de letramento. Nós colocamos aí no nosso programa, e o professor Edmilson falou o nome, né? Ainda está brincando e aprendendo aí atrás, mas logo, logo vai estar o nome do nosso programa, né? Porque quando a gente começou a pensar nessa questão, a gente fazer um trabalho mais consistente, mais coeso com a nossa política, dando esse formato da nossa política da escola cuiabana, a nossa preocupação é: que movimento é esse? E destaco nesse momento a importância do processo de todos nós compreendermos, destaco a importância desses pais, desses responsáveis pelos estudantes nesse momento de pandemia. Como a gente já disse, realmente foram grandes protagonistas do processo. Sem vocês, nós não teríamos conseguido fazer todo esse movimento que nós fizemos na rede. Então, na verdade, vocês passaram a ser também os educadores, mais ainda, né, nessa perspectiva do ensino dos seus filhos, e os professores dando esse suporte. Então, vocês e os professores foram esses protagonistas e que conseguimos chegar até aqui juntamente com vocês, pelo esforço, pela dedicação de todos vocês. E o nosso programa Brincar e Letrar, ele traz em sua concepção a nossa política cuiabana, porque esse foi o desenho que nós quisemos construir. Nós tínhamos uma política que já constituía no seu bojo, no seu conceitualmente, todas as questões conceitual da infância, quer dizer, como é que se organiza essa infância, como é que quais são as necessidades que essa criança tem,
né? Então, assim, a gente foi alinhando isso. Então, quando nós vimos o programa e a proposta da Aprender, nós pensamos, nossa, pode dar certo. Vamos começar a conversar, até porque nós já tínhamos ali o PROAC, que é a alfabetização do ensino fundamental. Então, isso para nós já deu, assim, toda uma caminhada, já conseguimos organizar muitas coisas, e a partir daí a gente começou a conversar, primeiramente com a equipe interna, dizendo, olha, como que a gente quer esse programa? Não é pegar e transplantar aqui no nosso município, né? A gente não faz isso. Por quê? O que vai delinear nossas políticas, as nossas propostas, os nossos projetos, é sempre a nossa política. Nós sabemos para onde nós queremos ir, né? Nós não estamos aqui, como eu costumo dizer, igual a Alice do País das Maravilhas, né? Quando o coelho pergunta para ela lá, mas para onde você quer ir? E ela fala que ela não sabe para onde ela quer ir. E o coelho responde: bom, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E não é no nosso caso, né, nós sabemos para onde nós queremos ir. E nós queremos um ensino de qualidade, nós queremos que as nossas crianças aprendam sim, nós queremos dar essa consistência nesse processo de letramento para as nossas crianças. E nós colocamos letramento porque, assim, não é só a questão da linguagem, quer dizer, não que seja pouco a questão da linguagem, não estou dizendo isso, né? Mas também podemos letrar nossas crianças na matemática, letrar na alfabetização científica. Então, esse conjunto dos campos de experiências que estão lá na nossa proposta, elas virão também nessa discussão com o nosso programa Brincar e Letrar. Então, é isso. Na verdade, eu acho que vocês estão bem ansiosos assim para ouvir, né, a Cristiane, que vai estar aí depois conversando com vocês, né? A Ariane também, que agregou o grupo, que já faz parte do grupo que vai estar aqui hoje conosco. Então, é isso. Nós sabemos que é um desafio muito grande, principalmente nesse momento, educar nossos filhos. Não é fácil, é uma complexidade muito grande. Mas vocês vão sentir como é importante a gente ter esse suporte, né? Fiquem à vontade, façam as perguntas de vocês. Tanto Cristiane como a Ariane estão aqui, professora Mabel também, né, que é a nossa diretora geral, que tem nos ajudado muito nas reflexões. Então, esse é o movimento e esse é o momento de vocês, tá bom? Então, assim, eu desejo que a gente tenha uma noite maravilhosa, uma noite de grande aprendizado. E é isso, é partilhar mesmo a nossa felicidade de estarmos aqui com vocês. Muito obrigada. Abração, professor Edmilson. Neste momento também, para dar as suas boas-vindas e fazer o uso da palavra, eu convido a diretora de Gestão Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, a professora mestre Mabel Strobel Moreira. Boa noite e mais uma vez seja bem-vinda, professora Mabel. Boa noite, professor Wilson. Boa noite, William, Estevão, as nossas intérpretes que estão aqui, que são pessoas que dão suporte e apoio a todos esses eventos que a gente realiza. Mas o meu boa noite também muito especial, professora Zileide, as nossas palestrantes, a Cristiane e a Ariane, e principalmente cada pai, cada mãe, cada profissional da educação que hoje participa desta palestra. Eu quero dizer que, em nome da Prefeitura de Cuiabá, em nome da Secretaria Municipal de Educação, da professora Edilene Machado, eu quero dizer que há uma imensa satisfação nossa desta gestão no momento em que colocamos em prática um programa de alfabetização e letramento das crianças de 5 anos de idade. O programa Brincar e Letrar. Eu quero dizer, senhores pais, mães e responsáveis, o quanto este trabalho é importante.
Não há diferença nenhuma entre o ensino da rede pública municipal de Cuiabá para uma escola privada deste município. No nosso ensino, eu digo a vocês que é melhor ou igual a qualquer uma escola que se diz privada. A nossa preocupação é que os seus filhos e filhas aprendam e que eles tenham as mesmas condições que qualquer criança deste município possa ter dentro de uma sala de aula, com toda a qualidade, com toda a segurança, com material pedagógico, com professores preparados e, sobretudo, com cada um de vocês participando do processo. É por isso este evento aqui desta noite. Já depois de uma série de trabalhos, eu quero citar a palestra que foi realizada sobre a questão do afeto nesse processo do ensino e da aprendizagem dessas crianças, e hoje falar um pouco sobre essa convivência com a família. Veja que temas interessantes. Então, as minhas palavras são rápidas, mas são profundas no sentido do valor desse trabalho, no sentido do valor dessas temáticas para a vida das famílias, dos professores e, sobretudo, das crianças. Mas, principalmente, para dizer da importância de vocês acompanharem os seus filhos e filhas nas unidades educacionais. Acompanhem. Se tiver dúvida, pergunte, converse com o professor, a professora, converse com a direção da escola, com a coordenação, eles estão lá para te dar todo o apoio. Mas não deixe tirar suas dúvidas, não deixe acompanhar o seu filho, não deixe perguntar como foi a aula, como foi o trabalho, o que ele sentiu nesse processo, o que ele está aprendendo. Seja um parceiro nosso nesse processo de construção de conhecimento dessas crianças. Elas merecem e nós estamos aqui para que elas recebam o melhor. Uniforme escolar, material didático, a formação dos professores e uma formação exclusiva para vocês, pais, mães e familiares. Então, vamos lá, vamos abraçar esse projeto e eu tenho certeza que será um diferencial na vida de cada criança que dele participar. Um grande abraço, um excelente trabalho, fiquem aí com toda essa equipe, com essas palestrantes maravilhosas que eu tenho certeza que vocês irão gostar muito. Um grande abraço e boa noite. Mais uma vez, gratidão à professora Zileide, à professora Mabel, pelas palavras de boas-vindas. Eu sempre coloco as palavras que elas trazem, que dão assim um ânimo para a gente poder dar continuidade a todos os trabalhos que a Secretaria Municipal de Educação já vem realizando e principalmente nesses tempos difíceis que nós vivenciamos, que foi da pandemia, mas a qualidade e a excelência de tudo aquilo que foi realizado foi em prol dos nossos estudantes e hoje, de maneira especial, tendo as famílias junto conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora Zileide, muito obrigado, professora Mabel, por estar conosco no início desta noite, nesse momento tão importante da Escola Cuiabana. Então, vamos agora passar para a palestra desta noite, que tem como tema Encontro de Convivência com as Famílias. Mas antes de eu falar um pouquinho das palestrantes, eu quero falar para você que está aí acompanhando. Durante o momento da palestra, prestem bastante atenção, façam as suas anotações, os seus apontamentos e mande no chat todas as suas dúvidas, os seus comentários, as suas perguntas, que ao final da fala da professora Cristiane e da Ariane, elas também vão estar aqui para estar respondendo todas as dúvidas, todos os questionamentos e comentários que surgirem durante a fala. Então, vamos conhecer um pouco, porque o currículo dela, quem já participou no momento anterior com a professora Cristiane, ela tem um vasto
currículo, uma vasta experiência. Então, a gente vai tentar aqui dar uma simplificada e depois ela tem a liberdade de fazer as complementações na hora que eu convidá-la para estar aqui conosco. Então, Cristiane Raquel Maia Portela possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Ceará, graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito Público pela Unicristos, especialista em Direito Penal pela Universidade de Fortaleza e integrante do grupo Criando, que é grupo de pesquisa de políticas públicas para a infância da PUC São Paulo, com formação em Educação Sistêmica pela IDESV São Paulo e Direito Sistêmico com SAMI Stork, Coach, pelo Instituto Brasileiro de Coach e PNL, pelo Instituto Rogério Castilho de Hipnose, Richard Bandler. Formação em Comunicação Não Violenta com Dominique Barter. Formação em Conto Expressão com Claudine Bernardes, Valência, Espanha. E facilitadora do GROC pela Colibri. Facilitadora de Círculos de Paz pelo Instituto Moinhos da Paz, Bahia. Formação inicial em Cultura de Paz pela USP, São Paulo. E formada em Mediação de Conflitos pela TJCE MBA em Neurociências e Psicologia Positiva pelo IPOG. E outras várias atividades que ela ainda é atuante até hoje. E junto com ela, eu também já quero anunciar a participação da Ariane Salles, que é psicóloga e também faz parte da editora Aprender. Muito boa noite. Mais uma vez, professora Cristiane, seja bem-vinda, mesmo à distância aqui da nossa cidade de Cuiabá, e seja bem-vinda também Ariane Salles, neste momento tão importante, junto às famílias dos nossos estudantes. Muito obrigada. Uma boa noite, Edmilson. Nós acostumados a bom dia, boa tarde. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, Ariane. Boa noite, Mabel, Zileide, William e todos que em conjunto fizeram e fazem essa noite acontecer. E principalmente todas as famílias que ocuparam esse momento do dia para estarem aqui nos escutando, ampliando os seus saberes. Então, nós agradecemos. Agradecemos a Aprender Editora, porque sempre eu falo, se não for Aprender Editora, eu não estaria aqui, a Ariane não estaria aqui. Então, nós agradecemos a Aprender Editora, nós agradecemos a esse elo que se construiu com a rede de Cuiabá, com a Escola Cuiabana, e principalmente, eu queria só trazer duas falas, a da professora Zileide, quando ela traz o projeto, o programa Brincar e Letrar. O quão é desafio pensarmos brincar e letrar e o quanto é possível, respeitando as nossas crianças, respeitando as suas infâncias, que é o que traz o currículo do município de Cuiabá, que é o que traz na fala, no caminhar de toda a gestão. E a professora Mabel, o olhar de trazer para a rede pública a validação, o reconhecimento, e principalmente a equidade e a igualdade, que nós sabemos que é imprescindível e que é muito importante quando nós temos uma rede que tem isso como premissa, que todas as crianças tenham espaços iguais, direitos iguais para crescerem, para se desenvolverem de forma integral. Então, gratidão por esse momento
Gratidão a nós termos essa oportunidade de dialogarmos com um material que foi produzido, né? Vou até colocar aqui, que foi produzido em parceria, de diálogo, eu e a Ariane e eu, porque é uma construção que ela é coletiva, colaborativa, cada um com os seus saberes, com as suas competências, e muito mais. Esse material ele foi produzido de uma construção de um olhar humano. Eu, muitas vezes, com o olhar de mãe, a Ariane, muitas vezes, com o olhar de filha, e outras vezes, com o olhar de psicóloga, no seu espaço de trabalho, com a relação com as suas famílias, com o diálogo com as crianças. Eu, no meu espaço de trabalho, no processo de formação, no olhar para a escola, e assim a gente construiu. Porque a educação, e principalmente a infância e as infâncias, eles só se alicerçam num trabalho com olhares diferentes. E que, indistintamente do caminho que cada uma percorreu ou irá percorrer, tem algo que nos vincula, que é o desejo para que as nossas crianças tenham um futuro melhor, possam acreditar nos seus sonhos, e possam, através de um olhar, que é o que a Ariane vai trazer no decorrer da palestra, que está atrelada às competências dela, e por isso que é tão importante a gente trazer esse elo de um olhar que eu tenho pedagógico, sistêmico, e a Ariane de um olhar dentro de um momento em que seja leve, prazeroso, e que nós possamos trazer um pouquinho de reflexão, porque nós precisamos refletir para reformular, para repensar e ampliar o nosso olhar das nossas crianças. Eu vou passar para a Ariane dar o boa noite dela, e aí depois a gente continua. Boa noite, amada. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Eu desejo que seja uma noite de muita expansão, né, de conhecimento, ao mesmo tempo validando a fala da Cris, de muita reflexão. Ao longo das nossas falas, vocês vão sentir o quanto nós validamos a fala e o saber das famílias acerca de suas crianças. E que, atrelado ao saber da escola, esse saber é fundamental e é fundante para o desenvolvimento dessa criança. Então, eu espero que seja um momento muito rico. Eu e Cris estamos à disposição para responder os questionamentos, caso surjam. E vamos começar, Cris. Vamos, obrigada, Ariane. Para nós começarmos, eu queria pedir o William para iniciar e passar um vídeo. E eu queria que vocês observassem a cena desse vídeo, para daí a gente dialogar sobre o perfil das nossas crianças. William? Você celebra a cadeia de mais... E no Canadá nós tivemos uma parada técnica logo foi à noite. Perfeito, isso mesmo. Tanto a seleção do Canadá, no momento para ter uma parada técnica. Aquela noite, na quarta-feira aqui. Uma vez eu tive da escola. Formiga, como sempre, para receber a Debbie. Para vocês. Foi latente para vocês. Por quê? Porque estava no dia a dia nesse momento de pandemia. Vocês tiveram, como a professora Zileide falou, que ressignificar a estrutura familiar de vocês, a organização familiar de vocês, para atender a essa criança, para atender esse elo com a escola.
Uma criança que tem uma facilidade, um manuseio nas tecnologias muito melhor do que nós, que consegue interagir e reconhecer o que está no seu cotidiano muito mais rápido e que faz suas interpretações. Nesse vídeo a gente vê uma narrativa, tem uma história contada, uma história que está atrelada a referências que essa criança vislumbrou no ambiente social dela, nas falas dos pais, nas ações dos pais, ou de qualquer adulto responsável que esteja com ela. E a partir daí a gente consegue ampliar o nosso olhar, até trazendo esse conceito do brincar e do letrar. William, você coloca o slide? E nesse conceito do brincar e do letrar, o que é que a gente vislumbra ali? Aquela criança estava brincando. Ela criou uma história, claro, pautada em algo que ela vislumbra, que ela vê no cotidiano, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão. Mas ela criou, olha, ela estava no mundo imaginário. Ela colocou-se numa posição de imitação. Ela estava brincando, mas aquele brincar está atrelado a milhares de outros conhecimentos. E ali ela está aprendendo muito. Ali ela está construindo uma frase, ela está construindo uma história, Dali ela se amplia para outros aspectos, ela amplia o repertório dela, Tudo isso no conceito do brincar. E que promove esse letrar, que esse letrar não caminha individualizado do lúdico, do imaginário, da fantasia, do reconhecimento do que me circunda, do que eu vejo no meu ambiente, das ações que eu vejo. E tudo isso são meios facilitadores para você, como... Obrigada, William. Então, a gente tem o brincar, como eu falei. E eu trazendo esse elo com aquela cena em que ela estava contando a história dela, pautada num processo de imitação, de fantasia, mas que ali tem uma narrativa, tem uma história. Ali ela construiu um pensamento interno dela e ela tem uma linguagem, que é uma das primeiras linguagens, ela está se comunicando. E nós podemos até ampliar essa linguagem, conforme o que ela vislumbra no ambiente dela. Essa criança é uma criança do século XXI. É a criança que nós temos e que escolhe as roupas, e que não aceita que as escolhas sejam, muitas vezes, do adulto. Por quê? Porque ela sabe as cores preferidas. Ela começa a perceber os gostos, ela começa a fazer algumas escolhas que são individuais. Claro, precisam ser mediadas pelo adulto? Precisam, mas ela já consegue dialogar. E em várias situações, nesse percorrer, desse brincar, mostrar o perfil dela, mostrar os gostos, mostrar os pensares. E isso se amplia na escola. Se amplia através das narrativas que são contadas pelas professoras, que são contadas por vocês, das canções, das brincadeiras, dos jogos, da relação com o ambiente, com o espaço. E que também foi proporcionado muito por vocês, como a professora Zileide disse. Vocês foram protagonistas em conjunto com seus filhos, em parceria com a escola. Vocês mobilizaram vivências num contexto de brincar, e que muitas vezes, com o auxílio e com a colaboração do professor, foram ampliadas, e vocês potencializaram. Então, as nossas crianças aprenderam. Claro, não aprenderam num contexto
que é o contexto adequado para elas. Porque o contexto adequado é o espaço da escola. O espaço da escola tem a intencionalidade. Por isso que é importante essa relação. Por isso que é importante esse elo família-escola, escola-família. E esse elo não pode ser quebrado, porque é esse elo que fortalece a construção do desenvolvimento das nossas crianças. Pode passar, William. E eu trago o cuidar. E aí nós podemos perceber, até nesse momento da pandemia, cada um de nós, com os nossos filhos em casa, com os meus sobrinhos em casa, a Ariane em conexão com os alunos em casa, nós com a irmã em casa. Então, a gente consegue perceber o quê? Que esse cuidar vai muito além de um conceito de estético, higiênico. Esse cuidar está no olhar. Esse cuidar está na necessidade que muitas crianças tiveram de rotina. E que essa rotina foi quebrada. E que muitas crianças ficaram irritadas. Por quê? Porque elas não tinham a rotina que era necessária na construção delas. Esse cuidar, eu consegui perceber que eu precisava contar histórias, que eu precisava escutar minhas crianças, meus filhos, que eles pediam atenção e que eles queriam ser escutados. Esse cuidar que se amplia. E esse educar que não caminha desvinculado desse cuidar, porque o cuidar está na nossa ação, está no nosso olhar, está na nossa intenção, está na nossa colaboração com a escola. Cuidar e educar também é ser parceiro do processo que se desenvolve na escola. Cuidar e educar é perceber a mudança e as diversas mudanças que vão ocorrendo com os nossos filhos. E dialogando com a professora, com a instituição escolar, conseguir em conjunto encontrar alternativas, encontrar soluções. O cuidar é nesse momento de retorno, algumas crianças que tiveram um novo processo de adaptação, mesmo de 5 anos, e que precisaram ter um olhar de cuidado dos seus pais, para falar da importância do retorno, da importância dos cuidados, de explicar porquê da máscara, porquê do afastamento, porquê do distanciamento, e que mesmo todos esses protocolos não poderiam jamais quebrar o que é essencial, que é o que a Ariane vai falar, que é o vínculo, que é o afeto, que é a relação humana, que é o que nos constrói. Pode passar, William. E nós temos esse caminho. Nesse nosso processo foi desafiante para cada pai, cada mãe, cada adulto responsável, porque a escola, eu digo muito, ela rompeu os muros, os seus muros, e foi para as casas das nossas crianças. Ela foi, muitas vezes, se instalar na família, no espaço familiar, em que essa família teve que encontrar estratégias, teve que reformular ambientes para atender a essa relação com a escola. Mas a escola, mesmo nesse diálogo que se estabeleceu, sempre permaneceu como um espaço para aprendizagem. E uma aprendizagem que ela é integral, ela não é só cognitiva. Uma aprendizagem que eu preciso enxergar as emoções das minhas crianças, que eu preciso perceber as relações sociais, que eu preciso perceber que referências que eu estou repassando para as minhas crianças, que eu preciso perceber o momento em que eu tenho que, na minha rotina, estabelecer limites, com afeto, com carinho, com respeito.
O espaço da aprendizagem, ele se amplia. E é um espaço de crescimento, mas não é só crescimento das nossas crianças, não. É principalmente um crescimento nosso, porque nós estamos conhecendo, percebendo, dialogando com crianças que questionam, que dialogam, que querem ser escutadas e que muitas vezes nós consideramos como elas se intrometem nas conversas de adultos, mas muitas vezes elas têm algumas reflexões e alguns diálogos que naquele momento muitas vezes nós não conseguimos ter. E elas chegam com algumas perguntas que nos fazem paralisar, que nos fazem refletir. Então, por isso que é importante, cada vez mais, e principalmente agora que as nossas crianças retornaram para as escolas, nós não perdermos esse vínculo. Nós não perdermos que esse espaço da aprendizagem, do crescimento, ele não é individualizado na escola. Ele ocorre em colaboração com a família, com o espaço da família, com o ambiente da família, com as ações que se constituem na família. Pode passar, William. E a pergunta que nós fazemos, e essa pergunta é uma pergunta que vem desde a creche. O que é que o meu filho vai aprender na educação infantil? Eu observo muitas vezes as brincadeiras e eu me pergunto, essas brincadeiras promovem a aprendizagem? E aí eu me pergunto muitas vezes nesse caminho, mas quando foi que a gente conseguiu perceber de fato e que a gente conseguiu enxergar o espaço da escola e tudo que é promovido de convivências e vivências na escola de forma presente nesse momento, quando nós tivemos que olhar para as nossas crianças, estimular as experiências, dialogar, contar histórias, muitas vezes sentar com nossas crianças e brincar, e ampliar isso conforme as orientações da professora e da instituição escolar. E assim a gente conseguiu perceber, eles brincando, eles construindo brinquedos, que tantas aprendizagens ocorrem, e todas as aprendizagens que levam ao letramento. Quando eu confecciono um brinquedo, eu confecciono todo um processo, desde a escolha dos materiais, desde o nome dos materiais, desde a execução dos materiais, desde a elaboração do brinquedo. Tudo isso é um brincar, até o exercício do brincar, e que ele caminha dialogado com o letrar. Um letrar que ele é significativo, um letrar que eu consigo perceber nas convivências e nas vivências. E é isso que nós precisamos não perder de vista, de que as narrativas, as canções, as brincadeiras populares que fizeram parte da nossa infância, elas são imprescindíveis e precisam ser dialogadas com as nossas crianças. Porque assim nós conseguiremos trazer essa cultura, não só a cultura digital, a cultura que nos identifica, a cultura que nos faz pertencer a uma região, que nos faz pertencer a uma comunidade, que nos faz pertencer a um país. E ela está vinculada às nossas memórias, memórias de criança, memórias de infância. E que elas precisam se tornar vivas. E nós só conseguimos promover isso quando a gente senta com a escola, quando a gente vai à escola, quando a gente dialoga com a escola, quando cada um de nós, em posição de pai, de mãe, de adulto responsável, compreende a importância
de chegar e perguntar à professora o que foi que aconteceu naquele dia. Que conhecimentos, o que é que eu preciso ampliar? Ou quando a nossa criança, o nosso filho chega em casa e a gente escuta porque ele vem cheio e repleto de ideias e desejos de falar. E é o momento de nós escutarmos e perguntarmos o que você aprendeu. E ele vai contar através de experiências. Ele vai contar as brincadeiras que ele fez, ele vai contar as histórias que ele escutou. E ele vai contar tudo o que ele aprendeu dessas histórias. Através de desenhos que ele fez, através de escritas. E é importante cada um de nós validarmos e ampliarmos isso. Pode passar, William. E aí eu trago, vocês receberam, né? Os filhos de vocês receberam o livro, que eu digo que ele é uma estrutura de um livro, mas ele só se torna algo que promove a aprendizagem através de uma mediação, através de um olhar atento, que é da professora, que é da escola e que é de vocês, de ampliação. E tem uma das unidades do nosso material, da coleção Brincando e Aprendendo, que a gente tem o nome Era Uma Vez. E eu vou procurar me apressar, viu, Ariane? Mas eu queria muito fazer esse momento com vocês, para que cada um de nós possamos entender e compreender que é algo que cada um de nós podemos fazer nos nossos espaços familiares. Então, eu vou contar uma história bem rápida. E para a gente contar essa história no mundo imaginário, no mundo do brincar e do letrar, a gente canta uma canção. E eu vou cantar essa canção bem rápida para vocês terem o prazer de escutar a Ariane e tudo que ela traz para ampliar a nossa construção. E aí uma canção que eu sempre inicio é: e agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Trelelê, tralalá, trelelê, tralalá. Eu vou contar uma história bem curta para vocês, mas uma história que ela é muito significativa. E é de um homem muito sábio, que vivia na Índia. O nome dele era Mahatma Gandhi. E Mahatma, ele era procurado pelos pais, pelas mães, por todas as pessoas que queriam uma orientação de como educar seus filhos. Pela sua sabedoria, então, ele orientava em alguns aspectos, ele fazia refletir. E um belo dia chegou uma mãe muito aperreada, muito aflita, e ela disse: Mahatma, eu preciso que você resolva um problema com o meu filho, e que está me afligindo muito. Ele não para de comer açúcar. E isso eu sei que não é saudável e eu quero resolver. E Mahatma parou, pensou e disse assim: volte daqui a uma semana com o seu filho. E a mãe saiu, claro, um pouco insatisfeita, porque queria aquela resposta imediata, mas foi. Depois de uma semana, a mãe voltou com o seu filho. E aí ela perguntou: Mahatma, eu trouxe o meu filho. Qual é a orientação? O que é que você vai me dizer para eu resolver esse problema? E ele olhou muito sério para o menino. E ele tinha um olhar terno, mas ele tinha uma fala firme. E que tudo que ele estabelecia naquela comunidade, naquele vilarejo, era obedecido. E ele se virou para o menino bem sério e disse: não coma mais açúcar. E o menino saiu cabisbaixo e obedeceu. E a mãe ficou intrigada e perguntou: mas como pode?
Eu vim semana passada aqui, e se era só isso que você ia falar, por que você não falou semana passada? Por que você esperou uma semana para você dizer isso para o meu filho? Eu vim de tão longe. E aí ele, na sua simplicidade e mais na sua firmeza, diz, porque há uma semana atrás eu comi açúcar. Então eu não poderia falar isso para o seu filho. E eu trago essa história, e aí eu queria finalizar essa história com a canção de finalização. E agora, minha gente, que a história terminou, batam palmas de alegria, batam palmas quem gostou. E por que eu trago essa história? Para trazer a importância da referência, da nossa ação. De que o nosso discurso, que nós falamos, ele nunca saia do elo da nossa prática. Se eu quero que o meu filho seja um ser humano respeitoso, que olhe para o outro com cuidado, com respeito, com afeto, eu preciso expressar isso em ação. No cotidiano, porque as nossas crianças, as crianças do século XXI, elas observam tudo, elas percebem tudo, e elas fazem suas análises. Em um momento no processo, elas nos indagam e fazem que muitas vezes não é positiva para nós, fazem a reflexão. E agora eu vou passar para a Ariane, para ela dar continuidade e trazer outros aspectos que vão favorecer o olhar de vocês. A Ariane, é com você. Obrigada, Cris. Bom, complementando, né, o lindo momento da Cris, agora eu queria me centrar um pouco no lugar da família, onde este lugar vai gerar nessa infância o chão que o adulto vai pisar, se a gente for pensar em nível de futuro. Então, eu queria, dividir esse meu momento em 3, digamos, pilares muito importantes para que essa conexão entre pai, mãe, cuidador, responsável por essa criança possa aí estar gerando um movimento subjetivo, pensando aí na constituição da personalidade dessa criança, que a gente possa estar caminhando para um desenvolvimento saudável. E hoje, na minha prática, é perceptível que muito das questões psicopatológicas, dos adoecimentos emocionais, tem relação com esta primeira conexão e com este momento de seus grandes responsáveis e a criança na primeira infância. E se tratando aí de crianças de 4 e 5 anos, a gente está falando de um momento muito rico de desenvolvimento. E digamos que o processo quase que final, se a gente for pensar em primeira infância. Então, com 4 ou 5 anos, é ainda uma oportunidade de gerar um movimento saudável e gerar aí um chão muito fértil para essa criança se desenvolver. Pode passar o slide, por favor? Bom, eu queria primeiro trazer uma reflexão acerca da criança e dos seus saberes. Hoje, com o desenvolvimento científico, já é mais do que comprovado que desde o momento que esse bebê vem ao mundo, ele já nasce com capacidades de perceber e interpretar. E que toda essa interpretação das vivências múltiplas que ele vive através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do toque de pele, vai aí construir a subjetividade desse bebê. Por que falar sobre o saber do bebê é tão importante nos dias de hoje?
Porque nós precisamos lembrar que todas as ferramentas, todos os estímulos vão ser fundamentais, sim, para essa criança se desenvolver. Mas o saber deste bebê, o saber dessa criança, também importa a nível de aprendizado. Não é simplesmente disparar dessas técnicas, dessa ferramenta, do que você viu a nível de informação, que será suficiente para o estímulo ser efetivo no desenvolvimento desta criança. Precisa ter a ver com ela ou com ele, né? É preciso saber acerca do saber do seu filho, né? E ter um olhar para que meu filho já nasce com esse saber, ele está construindo a subjetividade, é um dos pontos mais importantes para a conexão entre este bebê, esta criança e esta família acontecer numa perspectiva real. Porque você está validando e respeitando todo o desenvolvimento dela a partir dela, né? Então, a criança, ela nos servirá, a sua criança. Vamos trazer aí uma perspectiva única. O seu bebê, a sua bebê, a menina dos olhos de ouro, o menino dos olhos de ouro, né? Assim, aquilo que faz reluzir e brilhar. Ele tem um saber único, ele tem uma personalidade única, ele tem uma vivência e uma história única. Então, essa criança, ela vai nos servir, ela vai me servir de guia, ela vai me revelar as habilidades dela, as necessidades, os desejos e a individualidade. Então, trazendo essa reflexão acerca dos saberes do bebê, eu acredito que dos 3 pilares que eu vou citar, o pilar acerca da individualidade, o respeito a essa individualidade vai favorecer essa conexão entre você e o seu filho, ou a sua filha. Pode passar, William. Bom, segundo pilar, não menos importante, né? Estamos olhando aí para esse sujeito como um sujeito de desejos individuais, como uma criança única. E diante deste olhar, eu vou conseguir construir uma experiência inicial diferenciada a partir do que este bebê ou esta criança me demanda. E aí eu trago a importância da formação do vínculo para o desenvolvimento emocional, psicomotor, de aprendizado, de letramento desta criança. O vínculo nos primeiros anos será a base para a colheita dos bons frutos. Então, se eu, enquanto família, olho para essa criança como um sujeito individual, individual, quando eu falo no sentido subjetivo, né, o saber que ele constrói é importante, eu valido isso, quando eu vou me conectar com ele, o vínculo acontece, porque eu estou olhando para o meu filho com um saber dele. Entretanto, o vínculo ele precisa também ser cuidado partindo da premissa do vínculo afetivo entre pais e filhos, né? O livro da família vai trazer a abordagem positiva, porque a abordagem positiva defende que a gente precisa oferecer oportunidades de diálogo para essa criança, que a gente precisa oferecer um ambiente de empatia, onde eu vou validar as emoções dessa criança. E se eu estou ali acreditando que o meu filho tem um saber, quando ele está passando por algum momento emocional desafiador, ele precisa do meu olhar empático e de compreensão. Compreensão do que está por trás deste comportamento. O que ele quer me dizer que ele não consegue e que é tão importante. Desafiador, entendo, no dia a dia a educação, o cuidado é algo que requer dos pais muita persistência e paciência. Mas para a abordagem positiva, fatores estressores que afetam toda a família vão ali trazer alguns malefícios para o desenvolvimento infantil. Isso não quer dizer que a abordagem positiva esteja ali
como que eu posso dizer, esteja ali numa perspectiva de permissividade. Os limites são importantes, as possibilidades de reflexão e de escolha que a família vai dar para essa criança também, mas a gente acredita, junto à abordagem positiva, que é construindo um diálogo horizontal ali, família e criança, que haverá uma construção efetiva, uma experiência inicial nessa primeira infância rica, regada de muito diálogo, compreensão, acolhimento, empatia e desenvolvimento. Então, a abordagem positiva vai ali excluir o sentimento de culpa, de vergonha, de dor física, de dor emocional como motivadores. Vai excluir a punição e vai reforçar através da firmeza do que a família acredita como valores, permeado por muito diálogo e gentileza e respeito a essa criança, que isso, desenvolverá numa perspectiva emocional positiva e educativa também. Pode passar. Trazendo um terceiro pilar muito importante para esta conexão entre família e criança acontecer na primeira infância, nós vamos discutir acerca do conceito de parentalidade, muito falado hoje. A parentalidade, ela vem a descrever alguns conjuntos de cuidados e interação entre pais e filhos. Inclusive, no livro da família, a gente vai abordar esse tipo de interação e cuidado, que vão ali, de uma certa forma, assegurar o desenvolvimento de cada criança. O ponto diferencial do livro da família, que eu e a Cris tivemos muito cuidado em trazer isso para vocês, é porque hoje o conceito de parentalidade, ele, por toda essa expansão aí, as pessoas tendo acesso, acabaram que interpretaram que o saber da parentalidade vai permitir ali um controle desse desenvolvimento sem falhas. Mas o que é perceptível na nossa prática é que se a família utiliza todo esse saber, todos esses conceitos de parentalidade, dos cuidados ideais, das interações ideais que se deva ter, fica tudo no âmbito do ideal, gerando ali algum sofrimento para essa mãe, para esse pai, para esse cuidador, para essa família de um modo geral, porque nem sempre o que está ali descrito do que é positivo dentro desse conceito de parentalidade, às vezes é alcançado. Porque se a gente só enxerga a parentalidade, né, os cuidados ideais, as interações ideais, e a gente desconsidera a verdade do bebê, da criança, né, a gente está ali entrando em algo muito técnico e vazio. Então, o livro da família traz a abordagem da parentalidade que visa colocar em primeiro plano a importância de como você, pai, e de como você, mãe, tem um saber único. Bom, se eu trago que esse bebê, ele desde que nasce já tem ali um mapa a ser decifrado por esses pais, ou esses cuidadores que estão ali, bom, ele vai ter um saber muito único do que esse bebê apresentou no laço, no vínculo, na conexão, coisa que nenhum conceito de parentalidade vai conseguir dimensionar. Então, nós vamos, junto com todos esses conceitos no livro, a gente vai abordar essa importância de tornar-se pai, de tornar-se mãe, de que cada um de vocês tem uma história, que da mesma maneira que esse bebê ele é individual em suas vivências, no sentido de como ele interpreta, de como ele percebe, o tornar-se pai ou tornar-se mãe também é algo singular. E é uma função que convoca você, diante de toda a sua história, diante de todas as suas vivências e aprendizados, né, a investir nesse filho de uma maneira muito particular. Entretanto, a gente não quer aqui desconsiderar o saber da parentalidade, porque todas essas orientações, todos esses cuidados que são sugeridos são importantes para você refletir, para você colocar como que isso anda acontecendo e como que isso pode acontecer no seu dia a dia. Bom,
Aqui eu valido também, né, além desse processo de tornar-se pai, de tornar-se mãe, os aspectos subjetivos de ser pai e mãe. Né? Se a gente for pensar a nível de conexão e a nível de vínculo com este bebê, com esta criança, a gente também precisa convocar que você, pai e mãe, olhem para si e priorizem também o cuidado das suas emoções e tudo o que atravessa o ato de tornar-se pai e mãe. É entender o sentido dessas emoções, é saber que elas podem sim interferir neste vínculo positivo que a gente vai querer alcançar. E sem esse entendimento, é possível que aumente aí a probabilidade de prejuízos na formação dessa criança, a nível emocional, e como a gente não pode pensar essa criança de uma maneira separada, a nível do desenvolvimento global dela. Ao serem expostas a cenários prejudiciais, as crianças se tornam alvos, muitas vezes, de questões mal resolvidas, às vezes, aí das nossas histórias, através de atos de irritabilidade, de ataques, né? Sendo ali os alvos de respostas hostis, o que vai contra a vinculação positiva que tanto defendemos aqui nas nossas falas. Este saber de vocês acerca da criança, este vínculo positivo e o cuidado emocional de cada um de vocês atrelado à complementariedade da escola, as trocas que vocês irão fornecer também com esta escola. A escola vai trazer muito conhecimento para vocês, mas vocês também levarão muito conhecimento acerca dos filhos de vocês para a escola. Então, todo esse entendimento do universo do seu filho, do seu universo, te proporcionarão essa conexão mais genuína, essa conexão sem tantas defesas, bloqueios. Então, olhar acerca das suas emoções também é algo fundamental para que essa criança se desenvolva. A semente se transforma em árvore, a lagarta vira borboleta, e o vento vai contando a história. Sem perceber, a gota se transforma em nuvem, o amarelo vai ficando verde, e o tempo vai contando a história. Sem perceber, os olhares vão virando flores, as estrelas vão virando nomes, e a gente muda de dentro pra fora. Certeza se transforma em dúvida, os braços vão ficando livres, e as ondas vão contando a história. Sem perceber, o barulho vira pensamento, a janela se transforma em sonho, e as folhas vão contando a história.
história. Sem perceber, os amigos vão ficando velhos, o sorriso vai ficando largo, e a gente muda de dentro pra fora. As pessoas vão ficando próximas, os chinelos vão ficando gastos, os amigos vão ficando velhos, o sorriso vai ficando largo, a semente se transforma em árvore, a lagarta vira borboleta, e a gente muda de dentro pra fora, a gente muda de dentro pra fora, a gente muda de dentro pra fora, a gente muda de dentro pra fora. Que vídeo! Olha, às vezes assim, até sem palavras, viu? A gente conseguiu até acompanhar um pouquinho aqui, mas uma mensagem valiosíssima. Ariane, com você, e já tem até mais um pedido aqui para que você possa também estar falando, ou talvez até mesmo a Cristiane, antes da gente passar, se chegar algum questionamento, mas por enquanto só elogios no chat, falar sobre a importância do letramento e da alfabetização em todo esse processo. Tudo bem. Bom, antes de passar a palavra para a Cris, eu gostaria de finalizar um pouco a minha fala, dizendo que eu respeito, enquanto profissional da psique, da subjetividade humana, o saber que as minhas crianças e as minhas famílias têm acerca do desenvolvimento de cada uma dessas crianças, né? E eu acredito que, atrelado ao desenvolvimento na escola, esse saber é fundamental. Eu quero reforçar que tornar pai e tornar mãe é algo desafiador e não é algo pronto. E não é algo que está entregue. Siga estes passos, siga esta fórmula, como algumas pessoas interpretam que a parentalidade vai aí contribuir para o desenvolvimento dessa criança. Mas com o meu saber enquanto pai, com as minhas questões enquanto mãe, como eu posso contribuir para o desenvolvimento da minha criança? Então, baseado num vínculo afetuoso, positivo, de muito diálogo, de muita observação do que essa criança está apresentando e de muita troca com a escola, eu faço uma aposta que esse desenvolvimento há de ser muito saudável e essa criança vai pisar em um gramado muito frutífero. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem e eu me coloco à disposição para responder as perguntas. Cris, com você respondendo esse questionamento. Obrigada, Ariane. Eu vou responder, né? Mas inicialmente agradecendo por esse momento, pelo diálogo, pelas falas, pelos olhares que se diferenciam e se completam, porque é assim que a gente constrói os nossos conhecimentos e saberes. São olhares que se diferenciam de histórias
que caminham, mas que se entrelaçam, como eu falei no início, se entrelaçam com os mesmos objetivos. E alfabetizar e letrar, né? Qual é a importância? Foi Edmilson. A pergunta? Isso. Pronto. Na verdade, quando pensamos, e aí eu vou me colocar como vocês, quando pensamos o alfabetizar e o letrar, eles não caminham desvinculado do social, dessa criança no mundo social, e eles não estão só na escola. Então, eu não tenho os conceitos da alfabetização e do letramento quando eu começo a frequentar a escola. Eu vislumbro, eu vivencio isso desde o momento que eu chego ao mundo, desde o momento em que eu escuto canções, desde o momento em que a minha mãe me conta histórias, ou eu escuto histórias, numa roda em que as pessoas estão conversando e contando histórias. E aí eu tenho, quando eu vejo no leite, nos rótulos que estão inseridos nos objetos, isso tudo vem anterior à escola. E ele se amplia na escola, mas ele se amplia não perdendo o que é imprescindível e que está além do conceito do alfabetizar e letrar, que é essa criança ter uma infância, essa criança se sentir criança, ser possibilitado a ela ser criança, ser possibilitado a ela se desenvolver nesse caminho. E se desenvolver, claro, conhecendo o seu nome, reconhecendo de onde veio o seu nome, a história do seu nome, dos seus pares, da sua família, conhecendo o entorno da sua escola, entendendo a função de cada um, de cada pessoa que está na escola, conhecendo os nomes, conhecendo os objetos e conhecendo muito mais qual a intenção desse viver. E que esse viver, ele precisa dialogar com as minhas convivências e com as minhas vivências. É importante a alfabetização e letrar, mas ela não está vinculada só às letras, os números, ela vai muito além disso. Ela está na minha relação, no brincar, na minha relação, num processo de contação de história, como eu fiz agora para vocês, em que eu canto uma canção e que essa canção, ela me proporciona eu conseguir perceber que ali iniciou uma história, que ali iniciou um enredo, que tem um começo, que tem um desenvolvimento e que tem um final. E que eu tenho uma canção final que me diz isso, e que me fortalece essas narrativas. Quando, na escola, os filhos de vocês contam histórias que eles vivenciam em casa, que eles vivenciam no percorrer, e que a professora escuta, e que a professora muitas vezes é o escriba, ela escreve as histórias que são contadas pelo grupo de crianças, mas a história das crianças, ela só está escrevendo. Então, algo que é imprescindível, cada um de nós, na posição de pai, de mãe, de adulto responsável, é o que a Ariane falou e que a gente não pode jamais perder de vista, de que as nossas crianças, elas vêm com muitos saberes e que eu preciso fortalecer esses saberes. E eu só fortaleço escutando. Eu só fortaleço quando ela chega com um desenho ou com o primeiro processo dela de escrita e eu digo, que legal, olha aqui, como foi? Vamos aqui dialogar em conjunto esse desenho. O que é que esse desenho está trazendo? Olha como foi que tu escreveu o seu nome. Que legal, vamos aqui ver o seu nome. Vamos pensar
como foi que esse nome surgiu? Eu vou lhe contar como foi a história do seu nome. Tudo isso é alfabetização e letramento. Porque o alfabetizar e o letrar, ele é o viver. Porque ele está na nossa sociedade. Ele está nas nossas... A relação que eu tenho com o número, ela está relacionada à minha idade, ela está relacionada ao número da minha casa, ela está relacionada o dia que começam as minhas férias, as datas festivas de Natal em que eu vou ganhar os presentes ou que eu vou me reunir com a minha família. Tudo isso é uma relação significativa que eu tenho. Então, é imprescindível, é imprescindível, mas ele não caminha individualizado. Ele caminha em todas as relações que nós proporcionamos às nossas crianças. Ele caminha no brincar, ele caminha quando eu estimulo uma brincadeira de amarelinha e depois a minha criança, o meu filho muda a estratégia e muda as regras. Ali ele está ampliando o seu conhecimento. Ele está ampliando o seu discurso. Ele está criando uma nova estratégia. E tudo isso está relacionado a um alfabetizar e o letrar. E que não está só na letra, só na escrita do nome. Ele vai muito além da letra e da escrita do nome. E é isso que a escola de vocês e o currículo de vocês propicia. Propicia no dia a dia, propicia nessa relação. Então, é imprescindível, porque alfabetizar e letrar é oportunizar que os nossos filhos tenham conhecimento, tenham o direito a ter uma construção de vida, tenham direito à cidadania. Você conceder conhecimento, você está concedendo cidadania. Você está enxergando um ser individual que precisa ser potencializado. E que isso não acontece desvinculado da escola. Ele acontece em parceria com vocês. Por isso que é tão importante, quando chega uma atividade que foi proposta pela escola, eu realizar junto com os meus filhos, mas eu realizar não é fazer. Eu realizar é estimular, é eu perguntar, é eu dialogar. E depois eu trazer isso para a escola e eu ampliar isso na escola com a minha professora, com a professora do meu filho. Então, tudo isso está relacionado a conceitos que são embasados de teoria, mas, na verdade, eles só transmitem o que é a nossa cultura, o que nos permite ir ampliar o repertório das nossas crianças. E a gente amplia o repertório através das narrativas, através das brincadeiras, através dos contos, das lendas, em que é muito rico no município de vocês. Em relação à participação de todos que estão ainda, mais de 300 participantes no chat, a gente consegue assim observar tanto para as famílias, quando a gente fala as famílias, estão as famílias inteiras participando desse momento. A gente está vendo aqui os profissionais colocando que pais, filhos acompanharam todo esse momento nesta noite. E a gente vê, pelas palavras que vocês trouxeram, o quanto isso faz com que nós consigamos perceber esse laço que realmente deve existir entre família e escola. O quanto isso é eficaz e benéfico para as nossas crianças, hoje propriamente falando das crianças de 5 anos, mas a gente pode estar estendendo para qualquer fase do ensino esse momento dessa aproximação, inclusive até para os jovens e adultos, as palavras que vocês trouxeram para nós nesta noite.
As pessoas, assim, se emocionaram muito com o vídeo, algo que tocou profundamente a gente também que conseguiu assistir aqui. Que mensagem que nós precisamos estar ouvindo, principalmente ainda nesses tempos que estamos vivenciando de algo que talvez para nós nunca imaginaríamos que neste momento pudéssemos passar, que foi por essa pandemia, esse distanciamento, como você mesmo, Cris, colocou no começo, né? Todo mundo se afastou, tudo à distância, algo novo, muitos pontos de interrogação, mas que este laço de afetividade, mesmo à distância, ele não foi perdido. E é algo que realmente deve estar acontecendo, porque quantos de nós não precisamos também desse laço de afetividade? E muitas vezes, além da família, os nossos estudantes encontram dentro da escola com os seus professores. Então, é isso que os comentários aqui do chat, eles colocaram em relação a esta ação acertada, em mais esta ação da Secretaria, o Brincar e Letrar, e que tem vocês também como esse suporte tão positivo aqui para nós. Então, a gente, assim, é muito grato por tudo aquilo que a Secretaria faz, com muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo com amor, com bastante carinho, preocupados em relação a esse processo todo que a gente está vivenciando em relação a tudo isso. E chegou aqui também mais uma, tá? Que eu acho que ainda dá para responder. E quando o seu filho é especial, vocês têm um repertório? Muito difícil o ensinamento para as crianças com deficiência. Meu filho tem paralisia cerebral e sinto que os professores não são preparados para lidar com esses alunos. O que vocês poderiam estar complementando em relação às crianças com deficiência em todo esse processo que vocês trouxeram nesta noite? Eu penso que a primeira coisa, aí eu vou trazer o elo com o vídeo, que você falou tanto, perceber, né? O vídeo traz exatamente a gente perceber. A gente só percebe sentindo, observando, aprendendo. É desafio. É um desafio que não é só dos pais, é um desafio que são todos os adultos responsáveis, todas as crianças, mas muito mais os adultos. As crianças conseguem se entender muito fácil nessa relação. Então, na verdade, não são só as professoras, somos todos nós que temos esse desafio. E um dos elos que eu considero, e aí a Ariane pode complementar, que é o que faz a ligação, como é o nome dela? Edmilson, ela colocou? Da mãe? Não. Pronto. Então, o elo maior, que esse elo, ele não se diferencia, ou se é os pais, ou se são os pais, ou se são os professores, ou se é qualquer membro daquela escola, que é o afeto. O primeiro processo que precisa ser construído, que foi, mãezinha, o que você construiu na relação com seu filho, foi o seu olhar de afeto. Foi você sentir o seu filho, você perceber o seu filho. Então, a primeira relação que se constrói na escola, de qualquer profissional que esteja na escola, é exatamente o afeto. Estabelecer e ele se sentir, mesmo diante das limitações dele, que não são diferentes das nossas, nós também temos limitações. A dele é numa proporção maior, porque nós vivemos num mundo em que ser diferente, ter aspectos diferentes,
é algo no lugar de inclusão, de exclusão em alguns aspectos. Mas é o elo do afeto. O elo do afeto, o elo do acolher, do sentir, do pertencer. Eu me colocar e eu estimular para que ele, em qualquer espaço que ele esteja, que é o que eu acredito que você faz no espaço da família, que ele se sinta membro da família, que ele se sinta membro daquele grupo, do segundo grupo que ele vai conhecer, que é o grupo da escola. Os conhecimentos, os saberes, as potencialidades, elas são singulares a cada indivíduo. A Ariane falou muito isso no percorrer. Ela falou que cada um de nós somos individuais. E nós temos marcas, e com o processo de construção, essas marcas vão se definindo. Isso não difere, claro, com seus desafios, com os olhares que são diferentes, que a gente não vai perder de vista isso. As necessidades que são diferenciadas, os estímulos que são diferenciados, mas a mesma singularidade que tem uma criança que tem deficiência intelectual, deficiência motora, tem essa singularidade de ser um indivíduo único, cada um de nós. E é nessa singularidade, nessa individualidade, que eu vou percebendo essa criança, eu vou perceber o que é possível avançar e o que não é possível naquele momento. E isso dialoga com milhares de outros profissionais, porque não é uma única professora, é um grupo. Mas se eu trago a minha criança que tem deficiência indistintamente, que tipo de deficiência ela tem, o que tem que se construir em primeiro lugar é o elo de afeto. Essa criança se sentir pertencente àquele espaço. Quando eu me sinto pertencente a um espaço, eu me sinto um ser humano de direitos. E isso faz com que eu consiga enxergar os outros, enxergar a mim, mesmo nas minhas limitações. Então, mãezinha, esse desafio é seu, é de cada profissional, é de cada ser humano, é de cada família que está naquela escola e que tem seus filhos e que também tem desafios ao enxergar uma criança com algumas deficiências. Então, é um desafio de cada um de nós, mas a gente só se constrói e se melhora quando a gente estabelece a relação de afeto e olhar como ser humano, com suas singularidades. Ariane, se você quiser complementar, fica à vontade. Eu estou aqui em êxtase com tudo que você está colocando, Cris, e concordo do início ao fim. O afeto, o vínculo vai amparar esse sujeito, vai transformar as vivências dele em vivências muito positivas, onde vai despertar o quê? O desejo dele por viver, por aprender, por crescer e por se inserir no mundo à maneira dele. Lindas palavras, Cris, emocionada. Obrigada. Adriane, a gente já, nesse momento, pedir para que você, antes, só passar o nome da mãe, tá? Nós conseguimos aqui, Lucimara Siqueira. Certo. Para que você já faça as suas considerações finais neste momento. Bom, estar com a infância, trabalhar com a infância, é trabalhar regada de muito desejo e aposta.
E o trabalho não somente do profissional, mas das famílias também. Então, o que eu estou estimando a cada um de vocês é que cada vez mais vocês desejem, é que cada vez mais vocês se entreguem a esta relação de muito afeto e que apostem que essas crianças vão aí se desenvolver e transformar o mundo, que elas vão ali enfrentar diariamente, mais à frente enquanto adultos, e bom, a gente ter respostas ainda mais bonitas acerca do nosso planeta. Muito obrigada pela atenção, e eu estou muito feliz pela noite de hoje, pelo aprendizado, pela integração do conhecimento da pedagogia, da educação, da psicologia, e da gente ver essa infância de uma maneira tão complexa, onde cada um tem a contribuir para o crescimento das nossas crianças. Cristiane, também agora o momento das suas considerações finais. Muito obrigada, Edmilson. Primeiro eu queria agradecer a parceria, colaboração, construção, né, de todo esse percorrer do livro da família, da Ariane. Essa parceria, como ela falou, nos olhares que são individualizados, mas que eles se completam. E que se completam para a gente atender às nossas crianças e que elas tenham suas infâncias com direitos, sendo respeitadas e sendo estimuladas para o desenvolvimento. Então, assim, Lucimara, né, Edmilson? O nome da... Pronto, Lucimara, sinta-se acolhida, esteja próximo à escola para dialogar, para em conjunto encontrar soluções, traga os conhecimentos que você tem, que você vai descobrindo no dia a dia na relação com o seu filho, traga esses dados, traga essas histórias para a escola, para a professora do seu filho, para ampliar, porque muitas vezes a escola, a instituição escolar, ela precisa disso, ela precisa desse ela precisa conhecer a história dessa criança, mas a história do que ela sente, do que ela gosta, do que ela respeita, do que a irrita, do que a deixa feliz. Então, leve essas histórias, porque são histórias dentro de um processo que cada pai, cada mãe tem de desafios, de ressignificar, de resiliência. Então, entre em conexão com essa escola. Em conjunto, encontrem soluções para que realmente ele possa cada vez mais se sentir pertencente ao espaço da escola, como eu tenho certeza que ele se sente pertencente à família que ele se constituiu, e que não se constituiu do nada, se constituiu porque tem uma razão de ser. Então, você é mãe, e você tem esse imensa dádiva, não é por acaso, tem uma razão, e uma bela razão. E é importante essa bela razão que nos faz sermos cada vez pessoas melhores, você poder propiciar isso para todas as pessoas que convivem com o seu filho na escola, no dia a dia. Então, eu não poderia deixar de não falar isso para você, já que você colocou seu nome. Então, gratidão a cada um de vocês, gratidão à Rede Municipal de Cuiabá, que tem um olhar tão atento para as suas crianças, tão atento para os profissionais da educação e, principalmente, para esse elo que precisa cada vez mais se fortalecer entre a família e a escola, entre a escola e a família. Cada um respeitando o seu espaço, cada um reconhecendo as suas intencionalidades e cada um se enxergando na sua individualidade, mas sempre sabendo que o caminho é a cooperação e a colaboração.
Só assim que nós iremos construir. Então, assim, gratidão, gratidão, Ariane, gratidão cada um de nós, e cada um de vocês que estão ainda aqui nos escutando. E Edmilson, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Passa a palavra para você. Nós é que somos gratos por vocês estarem conosco aqui nesta noite. E em nome de toda a rede municipal de educação, vocês duas agora, sinta-se esse abraço forte e caloroso de todos nós aqui nesta noite. E nós sabemos o quanto a nossa rede vai crescer com esta parceria tão positiva. A Secretaria Municipal de Educação agradece a participação de todos no encontro formativo Seminário da Família. Agradecer aos técnicos, assessores, a todas as coordenadorias desta secretaria pela participação também, pelo trabalho colaborativo. Agradecer aos pais, aos filhos, à família que também participou conosco nesta noite. Agradecer a equipe técnica, as intérpretes pelo trabalho responsável na transmissão deste ato importante da Escola Cuiabana. Família, uma joia rara. A sua casa, a sua família, são as suas joias raras, onde as crianças aprendem a olhar o mundo, onde as crianças se descobrem dando os primeiros passos na vida, onde os jovens aprendem a analisar as coisas, a buscar a bondade, onde os adultos descobrem o sentido da vida, do viver em sociedade, onde os idosos voltam a ser crianças e sentem-se felizes diante de um gesto de amor e carinho. Família, ponto de partida de onde germinamos, brotamos e crescemos para viver. E eu quero desejar a todos vocês que ainda estão aqui conosco, através desse trechinho desta música que está relacionado a uma cantiga cuiabana que a gente fez, eu fiz uma adaptação para encerrar este momento tão magnífico desta noite. Boa noite, Tindolelê. Boa noite, Tindolala. Boa noite, Tindolelê. Tindolelê, Tindolala. Boa noite, Tindolelê. Boa noite, Tindolala. Boa noite, Tindolelê. Tindolelê, Tindolala. Brincar e letrar. Prefeitura de Cuiabá.